todos, bem-vindos a esta terceira mensagem sobre as 7 necessidades básicas da criança. Espero que esteja a desfrutar destes ensinamentos que estou a partilhar com cada um de vocês. E nós, nesta terceira lição, vamos então falar sobre as crianças precisam de aceitação. E quando nós falamos de aceitação, significa que muitos pais frequentemente transmitem a ideia de que o filho é aceito quando ele tem êxito, mas não tanto quando ele falha. Ou seja, muitas vezes nós como pais temos a tendência de mais facilmente criticar, mais facilmente apontar os pontos negativos do que realmente elogiar. E as crianças precisam de se sentir aceites. A aceitação estabelece uma base sólida para o crescimento e para a autoconfiança deles. Quando nós depreciamos uma criança, ou umas vezes aceitamos-la e outras vezes não, no fundo o que ela sente é uma mistura de desrespeito e desprezo. A criança que não se sente aceita pelos pais torna-se vulnerável à pressão destrutiva dos grupos, porque ela sempre luta a aceitação por parte dos outros. Ou seja, no fundo, quando nós não proporcionamos aos nossos filhos que eles se sintam aceitos por nós, o que vai suceder é que quando eles forem elogiados, quando os nossos filhos forem elogiados, se calhar até por coisas menos boas, mas dentro de outro tipo de grupos, eles vão lutar para que realmente esse tipo de grupo goste deles. Porquê? Porque a criança tem uma necessidade inerente de ser aceita, ela quer ser aceita. E quando ela sente que no lar, na família, ela não é aceita, o que ela vai fazer é buscar que outras pessoas, outros grupos, outro tipo de coisas goste dela e lhe dê valor. Ora, isso muitas vezes pode ser prejudicial, porque estamos a falar de outros grupos que muitas vezes pode ser talvez um grupo na escola que seja mais dedicado à violência, pode ser um grupo do bairro, pode ser um grupo que se dedica mais às drogas. E se houver um momento em que essa criança é elogiada por uma coisa que ela fez e que nós moralmente sabemos que até pode estar incorreta, mas se ela é elogiada, é ali que ela vai estar, é ali que ela vai querer estar. Porquê? Porque a criança tem uma necessidade inerente de ser aceita. Então, a maneira como a criança é aceita nos primeiros anos da vida dela determina grande parte, a estima que ela tem de si mesma. Os pais, temos que perceber que os pais são uma espécie de espelho, onde as crianças se veem, e isso influencia a sua percepção de si mesmas e do tipo de pessoas que são. Elas absorvem o clima emocional do lar, sentindo desde cedo se estão cercadas de cuidados e amor ou de egoísmo e tensão. Ou seja, no fundo nós temos que entender que os pais são um espelho, ou seja, os pais são o lugar, a pessoa em quem os nossos filhos se revêem. Se elas sentirem que são aceites, porque no fundo todo o clima que está no lar, toda a atmosfera que é criada no lar é naquilo que os pais transmitem aos filhos que os filhos se revêem. Portanto, se os pais aceitam, se os pais elogiam, se os pais têm uma conduta para com eles de quem os ama, de quem os aprecia, isso para eles é o que verdadeiramente vai determinar quem eles são, como eles são, porque é assim dessa forma que eles se revêem. Portanto, nós como pais lembremos que os nossos filhos absorvem todo o clima emocional do lar. Os filhos, nós às vezes queremos um pouco, como já falámos em outras mensagens anteriores, queremos às vezes esconder um pouco dos nossos filhos o que está a suceder com os pais, mas isto é algo que não vai surtir grande efeito. Porquê? Porque os filhos absorvem o clima emocional do lar, os filhos absorvem a tensão que está no ar, eles sabem se estão diante de um ambiente de paz, de harmonia, de aceitação, ou se estão num ambiente em que há tensão, num ambiente em que as pessoas não estão confortáveis, que algo se passa. E eu creio que todos nós já tivemos essa experiência de estar a passar por um momento menos bom familiar ou no trabalho e de repente a forma como nós conversamos, a forma como nós agimos em casa e com os nossos filhos transmite-lhes a eles que algo não está bem connosco. Então, como é que nós podemos fazer para que as crianças, ou seja, porquê que as crianças assim porquê que as crianças sentem essa falta de aceitação? Primeiramente através das críticas. As críticas constantes à criança sempre vão criar sentimentos de fracasso, rejeição e desajuste. Não digo
que nós como pais o façamos de propósito, mas muitas vezes eu creio que mais facilmente nós, como eu disse no início, mais facilmente nós apontamos os pontos negativos do que elogiamos, mais facilmente nós criticamos do que damos um incentivo. E as crianças sentem isso, e as críticas constantes à criança vão trazer um sentimento de fracasso, de rejeição e de desajuste. Também outra coisa que leva a que a criança tenha falta de aceitação é a comparação, ou seja, comparar a criança com outra. Às vezes até pode ser dentro do próprio lar, ou seja, comparar irmãos, como também pode ser comparar com outras crianças. E os pais muitas vezes, pensando se calhar, digo eu, pensando que podem incentivar a criança a melhorar, tendem a comparar, mas a comparação não é uma forma de levar a criança a se sentir aceite de maneira nenhuma. E nós temos que entender que não existem duas crianças iguais. Não existem duas crianças iguais e comparar uma com a outra é uma grande injustiça. Porquê? Porque a comparação pode começar cedo e cria sentimentos de inferioridade que prejudicam o desenvolvimento da personalidade. Temos que entender isto. Cada um de nós é inferior em algumas coisas em relação a outras pessoas. Por outro lado, cada um de nós possui alguns pontos positivos, algumas coisas em que nós sobressaímos e devemos nos concentrar nisso. Ou seja, uma vez que não há duas pessoas iguais, não há duas crianças iguais, é natural que haja crianças que se sobressaem em alguns pontos, enquanto que há outras que se sobressaem em outros pontos. Ou seja, os nossos filhos vão se sobressair em alguns pontos, mas vão ser inferiores a outros no que diz respeito a outros pontos. O que é que nós devemos fazer para incentivar, para emocionalmente empurrar os nossos filhos para um bom porto? Simplesmente focar-nos naquilo que ele tem de mais positivo, ou seja, focar-nos naquilo de que realmente ele é bom, focar-nos nos aspectos positivos em vez de estarmos sempre a focar nos aspectos negativos. É mais fácil nós criticarmos porque a criança desarruma sempre o quarto do que elogiarmos por causa de uma vez que ela elogiou o quarto. Ou seja, às vezes vemos o quarto arrumado e não dizemos nada. Mas é certo que se virmos o quarto desarrumado, nós vamos dizer alguma coisa. Ou seja, o que é que isto significa? Que muitas vezes nós focamos mais, como seres humanos talvez, temos a tendência de focar mais no mal do que no bom. Então, se calhar, em vez de só falarmos do mal, muitas vezes seria bom, e é bom, que nós foquemos as coisas positivas. Se o quarto costuma estar sempre desarrumado e naquele dia está arrumado, eu posso dar um elogio e dizer: boa, viste? Arrumaste o quarto, olha que bonito que está. Se fazemos isto, vamos impulsionar para que ele mais vezes tenha o quarto arrumado. Porque se nós sempre estamos a dizer: vai arrumar o quarto está assim, o teu quarto está assado, claro, não vai de alguma maneira atraí-lo a que ele possa melhorar esse comportamento. Então, uma das coisas é realmente o excesso de comparação com outras crianças. Também o terceiro ponto, esperar que a criança realize os sonhos que os pais não puderam realizar, faz com que ela sinta que não é aceito. Muitos pais, sem pensar, desejam que o filho realize as obras que eles não conseguiram realizar. E a imposição de tais expectativas sobre a criança faz com que ela não se sinta aceite. Já falámos também deste ponto numa outra mensagem atrás. E a verdade é que muitas vezes os pais acabam por incutir sonhos aos filhos que não se adequam ao que verdadeiramente é a personalidade e o caráter dos seus filhos. Ora, o que é que isso vai resultar? Que as crianças sentem que não são aceites. Porquê? Porque elas não conseguem atingir aquilo que supostamente deveriam atingir, aquilo que supostamente os pais quereriam delas. Então, no fundo, o que elas sentem é que elas não são aceites como elas são. Também, deixe-me dizer isto, a superproteção de uma criança, no geral, contribui para o seu sentimento de não aceitação. Neste livro das 7 necessidades básicas das crianças, de Don Drescher, ele deixa um exemplo. Alguns pais são como aquela mãe que disse: filho, não quero que entres na água até que tenhas aprendido a nadar. Ora, então se ela não quer que a criança entre na água até aprender a nadar, como é que ela vai aprender a nadar? Então o que é que isto quer dizer? Que às vezes a superproteção também vai fazer com que a criança se sinta não aceite. Porquê? Porque como é que ela vai aprender, neste caso que falamos, a nadar? Os pais devem, evidentemente,
com todas as nossas forças, e acho que é quase desnecessário dizer isto, que os pais devem proteger os seus filhos e garantir que eles estão seguros e garantir que nada de mal lhes vai acontecer e prevenir qualquer perigo. No entanto, a superproteção também pode trazer um espírito de temor às crianças em vez de fé. Ou seja, também tentarmos protegê-los a mais pode trazê-los mais medo do que fé. Claro que nós devemos não levar a criança ou deixá-la ir a um limite em que sabemos que é perigoso para ela, mas também não devemos privá-la de toda e qualquer aventura só porque nós temos medo, e o que estamos a incutir nele é medo, em vez de incutirmos nele a fé. Então, esperar demais dos filhos pode criar sentimento de não aceitação. A aceitação significa respeitar os sentimentos e a personalidade dos nossos filhos, embora mostrando-lhes sempre, claro, que o comportamento negativo é inaceitável. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que aceitar os nossos filhos, temos que lhes passar esse sentimento de aceitação. E aceitação significa que os pais gostam sempre da criança, amam a criança. Nós não devemos colocar e um dos pontos que vamos falar a seguir é a necessidade das crianças sentirem amor, serem amadas e amar, mas deixar claro isto. A aceitação também está muito relacionada com o amor. Eu não vou deixar de amar o meu filho, nunca, certo? Ou seja, às vezes as pessoas pensam, se disserem à criança que não o amam mais se ele não tiver determinado comportamento, ou se não fizer determinada tarefa, que isso vai levar com que a criança a faça. Mas a verdade é que o amor não deve ter condição. O amor não deve ser baseado em eu amo-te se tu fizeres isto, ou eu amo-te se tu fizeres aquilo. Quando nós demonstramos amor pelos nossos filhos, nós temos que lhes mostrar que os amamos sempre. E se os disciplinamos por causa de um comportamento errado, não é porque deixamos de amar, é porque o amamos. Ou seja, a disciplina ela tem que existir. Quando eu falo de aceitação, eu não estou a dizer para aceitarmos todo e qualquer comportamento só porque a criança é assim ou só porque a criança agiu dessa maneira. Eu tenho que lhe mostrar que os comportamentos negativos, eles não são para serem aceitos, eles não são dignos de um elogio, mas eu devo lhe mostrar com a disciplina que vou agir desta maneira porque amo a criança e porque a aceito. E porque quero, mas quando ela tem um comportamento negativo e inaceitável, eu devo demonstrar-lhe isso através da disciplina. Então, como é que nós, e esta é a pergunta que deixo, como é que nós podemos promover este sentimento de aceitação? Já falámos dos pontos que criam um sentimento de falta de aceitação, então como é que podemos promover que a criança sinta essa aceitação? Primeiramente, reconheça o seu filho como único. Quando li este ponto achei muito interessante, porque podemos não ter só um filho, não é? Podemos ter mais do que um filho, mas devemos sempre reconhecer os nossos filhos como únicos. E isto pode criar algum sentimento ou algum tipo de confusão. Como é que eu posso criar um filho de uma maneira única se eu tenho mais do que um filho? Ora, exatamente fazendo aquilo que nós falamos, sendo os pontos que levam à falta de aceitação. Eu não devo comparar os meus filhos. Eu não devo dizer que um é mais inteligente que o outro, ou que eu amo mais um do que eu amo o outro, ou que o meu... muitos pais às vezes caem neste erro e é um erro que me chamou a atenção, como realmente sendo se calhar algo que traz um sentimento mau e um sentimento de falta de aceitação por parte dos filhos, que é exatamente quando os pais dizem eu dou melhor com este filho do que com aquele, eu gosto mais do caráter desta criança do que da outra, e isso provoca a falta de aceitação, porque dá a entender ao outro filho que ele não gosta tanto de mim. Às vezes não é essa a questão, às vezes é a forma como os pais falam, a forma como às vezes os pais declaram as coisas sobre a vida dos seus filhos sem pensar no impacto que tem na vida deles. Então deixe-me dizer isso, reconheça o filho como único. Todas as crianças são diferentes e você sabe isso, e por isso não os podemos tratar da mesma maneira. Às vezes os pais dizem, eu trato todos os meus filhos de forma igual, mas as crianças são diferentes, logo não os podemos tratar de igual maneira. Observe isto, é preciso reconhecer as diferentes habilidades, evitar a comparação entre os filhos e tratar cada filho como único. Por exemplo, as crianças devem ser ensinadas a participar da alegria dos presentes que a outra recebe. Por exemplo, é uma festa de aniversário de um dos filhos. E alguns pais têm a tendência de
ok, esta criança, este meu filho faz anos, mas eu também vou dar um presente ao outro filho para que ele não se sinta mal. Isto é tratar de forma igual. No entanto, eles são diferentes. A data de aniversário é diferente. Logo, a outra criança que não faz aniversário nesse dia, ela tem que aprender a desfrutar da alegria do irmão receber presentes, porque haverá um momento em que ele fará anos e então os presentes serão para ele. Ou seja, às vezes queremos igualar tudo, queremos que se damos um presente a um, temos que dar um presente ao outro ao mesmo tempo. Queremos igualar tudo para que eles se sintam iguais, quando o que nós estamos a fazer é a criar outro género de emoções e de sentimentos neles que não estão corretos. Simplesmente eu posso ver uma coisa e dizer, olha, isto fica bem para o meu filho, para um dos meus filhos, e não encontrar nada que fique bem para o outro. Mas haverá outra ocasião em que eu então comprarei um presente a um, mas não comprarei um presente ao outro. Ou seja, isso fez-me pensar que realmente às vezes os pais dizem eu trato todos de forma igual, mas nós temos que pensar, e cada um que já é pai de mais do que uma criança, sabe que nenhuma criança é igual à outra. Portanto, não podemos tratar todos da mesma forma, ou seja, a justiça tem que lá estar, certo? Temos que ser justos para com todos, temos que agir de uma forma correta para com todos, mas temos que atentar às diferenças que existem entre eles. Não vamos estar a tratar todos da igual maneira, ou seja, da mesma forma com que eu faço as coisas, porque há uma medida de diferença entre eles. Então eu devo tratar igual o que é igual e diferente o que é diferente na medida dessa diferença. Isso é o princípio da igualdade, ou seja, eu trato igual aquilo que é igual. Se for um comportamento igual, eu vou agir da mesma forma, mas se for um comportamento diferente, eu tenho que agir de uma maneira diferente para cada um deles. E isso vai trazer aceitação, porque eles vão aprender também outro tipo de sentimentos, a partilhar a alegria dos outros, a ficar entusiasmados quando algo sucede ao outro, e isso vai eliminar também alguns sentimentos de inveja, sentimentos que mais tarde podem ser prejudiciais na sua vida. Por exemplo, cada criança também deve saber que os pais gostam dela exatamente como ela é. Ela deve sentir que eles gostam da cor dos seus olhos, do seu cabelo, do seu corpo e dos seus modos. E muitas vezes comparar os filhos, dizer que gosta mais da personalidade de um do que do outro, dizer que, imagina esta situação, tem 2 filhos, um com os olhos azuis e outro com os olhos castanhos, e vai dizer às pessoas à frente dos seus filhos, vai dizer às pessoas, eu sempre quis ter um filho de olhos azuis. Então o filho dos olhos castanhos fica a pensar, ok, então eu não sou amado, não sou aceite. Temos que pensar que para uma criança a falta de amor, porque se calhar na nossa forma de ver as coisas, no nosso contexto, pensamos que falta de amor tem que ser algo muito grande para ser demonstrado, mas pequeninas palavras, pequeninos gestos, pequeninos momentos em que eles sintam esse desapego, que sintam essa falta de aceitação é suficiente para trazer neles algum tipo de sentimento e espírito de rejeição. Então, quero incentivá-la a isto, a que possa observar a forma como temos agido e como tem agido para com os seus filhos e saber se realmente temos cometido este erro que pode trazer realmente neles algum tipo de debilidade emocional. Também outro ponto que promove então a aceitação é ajude a criança a descobrir a satisfação das suas realizações. Ou seja, é mais saudável ficarmos ao lado da criança, incentivando-a, protegendo-a, do que impedir de realizar certas tarefas. Por exemplo, neste livro também o autor partilha uma situação em que um pai está a cortar a relva no seu jardim e o filho pequenino quer muito ajudar a cortar a relva com ele. Então o que é que ele faz? Ele deixa que o filho pegue na máquina, mas ele mantém-se ao lado dele. Ele sabe que é uma situação, não digo perigosa, mas que pode ter algum tipo de risco, digamos assim, mas o que é que ele faz? Ele protege-o, ele está ao lado dele, ele está atento. Ele simplesmente não o impede de realizar a tarefa, mas ele está ao lado. E muitas vezes nós
se calhar por falta de tempo, por falta de vontade, por falta de nos dedicarmos um pouco aos nossos filhos, preferimos que eles não façam, preferimos que eles não ajudem, preferimos que eles sejam afastados, do que verdadeiramente permitirmos que eles ajudem, estejam connosco e nós estejamos ao seu lado nas tarefas que eles desejam explorar. Terceiro ponto, deixe que a criança saiba que você a ama, a deseja e realmente aprecia. Uma criança é um dom de Deus, verdade? É uma herança do Senhor, diz a palavra de Deus. Então, uma das coisas mais devastadoras para uma criança é sentir que o seu nascimento foi um acidente, o resultado de uma gravidez indesejada, um casamento forçado, ou que ela está a impedir a felicidade dos seus pais, ou até que ela é um peso financeiro, ou que os pais estão juntos por causa dela. Como é que a criança sabe que é amada e desejada? Quando os pais reservam tempo para estar com ela, para ajudá-la nos seus pequenos projetos e quando se aproveitam de toda a oportunidade para demonstrar amor. Deixa-me dizer isto, às vezes os pais, e eu quero realçar e reforçar aqui esta situação, eu não estou a falar para famílias perfeitas, até porque eu comecei por dizer que eu própria não sou uma mãe perfeita. Eu não tenho o casamento perfeito, a maternidade perfeita, tudo perfeito, nada disso. Estou a falar como mãe, como educadora e também estou a falar para pessoas que podem estar nas mais diversas condições e por isso mesmo não quero passar a ideia de que todos os pais estão juntos, todos os pais são casados. Tenho a consciência de que há muitas realidades nas famílias e que há muitas crianças de pais separados, pais divorciados, pais que estão em processo de alguma coisa. Então, deixa-me explicar isto. Aquilo que eu falo é aquilo que realmente Deus, através da sua palavra e através de vários estudos que tem havido, sabemos que isto é fundamental na vida das crianças. Não só em crianças, mas também na fase adulta. Muitas vezes nós acabamos por ter as consequências de termos tido estas falhas, estes problemas, estas deficiências na nossa infância, na nossa juventude, e isso vai repercutir-se no nosso futuro, vai repercutir-se na nossa idade adulta. Eu tenho consciência que muitas famílias que me podem estar a ver, pais, mães, poderão nem sequer estar juntos. Agora, a questão é, o que é aquilo que realmente, e de acordo com a história de cada um, claramente, mas o que é que realmente vai fazer a diferença nos nossos filhos? É que nós, apesar de toda a situação que possamos estar a viver, possamos transmitir ao nosso filho esta tranquilidade, esta segurança, este amor, esta verdade. Muitos pais às vezes querem passar uma ideia aos filhos que não é a verdade e no fundo isso só vai trazer... só vai prejudicar cada vez mais os seus filhos. Então o que é que eu quero dizer com isto, que eu acho que é muito importante? Às vezes, e cada um tem a sua história, certo? E muitas vezes os filhos nascem neste tipo de condições. Pais que já não se amam, gravidez indesejada, uma situação... O que eu quero dizer é, não transmita isso ao seu filho. Não transmita que ele é fruto de uma gravidez indesejada. Se quiser contar essa história, conte de uma forma correta. É mais fácil dizer, eu não estava a contar que tu aparecesses na minha vida, mas Deus presenteou-me contigo, do que dizer, eu não te queria. É mais fácil eu dizer, e muitos pais às vezes, sobretudo quando eles são mais jovens, dizem aos filhos, eu estou com o teu pai, eu estou com a tua mãe, porque não te quis magoar, estou com ele por causa de ti. Não há maior dor para um filho do que perceber que os pais não são felizes porque estão juntos por causa dele. Então, o que eu quero dizer é, nós às vezes não percebemos o alcance das nossas palavras, não percebemos o alcance daquilo que nós dizemos, da forma como nós o dizemos. Então isso vai trazer uma falta de aceitação aos nossos filhos quando nós lhes transmitimos este tipo de informação. Uma gravidez indesejada, os pais estarem juntos só por causa dele, que a criança é um peso económico. Isso vai trazer grandes falhas na vida dos nossos filhos. Então, o que eu quero dizer é como é que uma criança sabe que ela é importante para si? Quando você reserva tempo para estar com ela, quando você reserva tempo para demonstrar-lhe amor, para lhe dizer o quão é importante estar com a criança. Quarto ponto,
mantenha um relacionamento sincero e genuíno com a criança. Quando nós somos suficientemente sinceros para confessar as nossas falhas e que não somos perfeitos como pais, aliviamos grande parte da tensão e damos esperança aos nossos filhos. Se os pais admitissem mais facilmente os seus erros e até se rissem deles, a atmosfera de muitos lares melhoraria bastante. Porque é necessário capacidade e coragem para pedir desculpa aos filhos. Deixa-me dizer isto. Eu creio, e tenho experimentado isso na minha relação com a minha filha, que às vezes é importante nós pedirmos desculpa. Eu sei que há um certo, se calhar, orgulho paternal, no sentido de que se somos pais nós nunca nos dobramos. Se somos pais eles têm que obedecer. Se somos pais, eles, mesmo que eu falhe, não importa. Mas eu pergunto-lhe, como é que os seus filhos vão pedir desculpa quando alguém errar com eles? Ou desculpem, quando eles errarem com alguém, como é que eles vão pedir desculpa? Como é que eles vão agir de determinadas maneiras se nós que somos os pais, o tal espelho refletor para eles não veem isso em nós? Como é que nós vamos dizer aos nossos filhos para não criticarmos os seus colegas, para não dizermos mal das pessoas se nós no ambiente do nosso lar o fazemos? Como é que nós vamos dizer para eles respeitarem os professores, respeitarem os pastores, respeitarem as outras pessoas, se quando nós estamos no nosso lar estamos a difamar, estamos a criticar, estamos a dizer coisas que não devíamos dizer? Os filhos sempre vão ver a nossa atitude, a forma como nós agimos. E eu creio, tenho tido essa experiência, como eu estava a dizer, que às vezes é importante nós pedirmos desculpa. Sim, porque às vezes há momentos de ira da nossa parte. Estamos zangados, estamos magoados com alguma coisa e não estamos com tanta paciência para certas e determinadas coisas. E então os nossos filhos são crianças e eles exigem de nós. E nós às vezes não estamos com capacidade para. Então muito facilmente podemos acabar por tratá-los mal, gritar com eles, impedi-los de fazer coisas de uma forma até bruta. Como eu estava a dizer numa outra mensagem anterior, temos uma educação emocional, ou seja, as nossas permissões ou não derivam do nosso estado emocional e muitas vezes nós temos que entender que erramos e temos que entender que falámos de maneira errada ou até que fomos injustos, ou até que tirámos conclusões precipitadas, ou até que se calhar não deixámos a criança falar e não deixámos que ela expressasse aquilo que ia no coração dela. E isso são momentos em que nós também devemos parar e dizer, eu errei e devo pedir desculpa ao meu filho. É muito grandioso quando nós como pais, como autoridades, vamos diante do nosso filho e dizemos, perdoa-me, eu errei, eu falhei. E se isso acontecesse mais vezes no lar, de certeza que o ambiente seria muito mais relaxado, muito mais genuíno, muito mais verdadeiro. Por isso mantenha um relacionamento genuíno com o seu filho. Mantenha um relacionamento que, em vez de criticar a criança porque tem que crescer e não pode ter medo do escuro, por exemplo, porque não sermos empáticos, porque não colocarmos na posição dele, porque não irmos ter com ele e explicarmos que, olha, eu também já tive medo do escuro, eu venci desta maneira e acredito que tu também vais vencer. Leva a criança a orar consigo, ore com ela, é importante, a criança gosta de perceber que estão a orar por ela e gosta de perceber que quando eles têm essa vivência, essa experiência em casa, então é muito mais fácil nós sermos empáticos, colocarmos na posição do nosso filho, tentar compreender os seus medos, as suas angústias, do que simplesmente dizer, vai para a cama, fecha a luz, dorme porque já és um menino grande. É muito mais do que isso. Então tenhamos essa confiança, esse relacionamento sincero e genuíno com os nossos filhos. Também, sexto ponto que cria aceitação é ouça o que o seu filho diz. Ouvir é realmente uma das melhores maneiras de dizer aceito-te. Um dos aspectos mais importantes da comunicação é o olhar. É triste quando a criança fala connosco e nós não olhamos diretamente nos seus olhos. As crianças sentem-se aceitas quando os pais reservam tempo para ouvi-la. O amor para elas geralmente é expresso em tempo. Vou-lhe dar também, como tem sido comum nestas mensagens, dar-lhe o meu exemplo pessoal. Já me sucedeu por várias vezes a Esther estar a falar comigo e eu estar ocupada com outra coisa. E já me aconteceu eu não olhar para os olhos dela. E sabe o que é que ela me faz? Isto. Olha para mim, mamã.
Porque para eles é tão importante o olhar. Para eles é tão importante que nós estejamos a olhar para eles, olhar nos seus olhos. Eles não aceitam aquela conversa de sim, eu estou a ouvir-te. Porque eles sabem que nós não estamos a ouvir. Porque para eles, ouvir é estarmos a olhar, estarmos com toda a atenção focada neles. Eu quero dizer, é muito importante para uma criança que você olhe nos olhos dela, a ouça, a escute, não só ouvir por ouvir, mas escutá-la, estar atento ao que ela está a dizer, partilhar com ela e dizer-lhe, ou seja, e tirar tempo para escutá-la, tirar tempo para ouvir, tirar tempo para brincar com ela, tirar tempo para partilhar com ela. Outra coisa que vai trazer aceitação é trata os seus filhos como uma pessoa de valor. As crianças merecem ser respeitadas como pessoas. Isso é muito importante. Às vezes consideramos que as crianças não são pessoas, então não têm os mesmos direitos, as mesmas necessidades. Não, muito pelo contrário, as crianças são pessoas. E às vezes os pais têm dificuldade em tratá-las como tratariam uma pessoa. Ou seja, têm dificuldade em dizer obrigada, têm dificuldade em dizer por favor, olha, podes-me chegar aquilo por favor, olha, obrigada por teres feito isso. Essas pequenas frases que nós queremos muito que nos seja dito pelos adultos e que nós exigimos quase que os adultos digam e que as crianças também o digam, mas nós, como pais, não o fazemos. Ora, como é que as nossas crianças vão aprender a fazê-lo se não veem os pais fazê-lo? E se não veem os pais agirem dessa forma para com eles? O que eles sentem é, ok, os meus pais fazem isso com os outros, mas não comigo. Porquê? Eu não sou uma pessoa? Eu não sou uma pessoa digna de que os meus pais digam obrigada, se faz favor, com licença? Então, esse tipo às vezes, como pais, temos muita tendência a dar só ordens. E as ordens são importantes. Entenda que em nenhum destes episódios, em nenhum destas mensagens quero passar a ideia de que não somos pais, de que não somos autoridade e de que não damos ordens. Sim, muitas vezes damos ordens, mas muitas vezes também podemos dá-las aliadas a uma educação, a uma boa educação que permite que os nossos filhos mais tarde o vão fazer também com as outras pessoas. Então, trata os seus filhos como pessoas. Deixe-me dizer isto, que é muito importante e que os pais muitas vezes caem neste erro. A maneira de ensinar respeito aos filhos é respeitando-os. Se espera que o seu filho lhe proporcione felicidade e ajuda, é dessa forma que o deve tratar. Porquê? Porque as nossas crianças vão repetir aquilo que eles veem e a forma como são tratados. Se você habitualmente chama o seu filho de bestinha, rebelde, um diabinho, é o que ele vai ser. Porque é dessa forma que ele se vê, é dessa forma que ele é tratado, é dessa forma que ele é tratado pelos próprios pais. Se dizemos, eu tenho um rebelde em casa, ele é uma peste, ele só faz travessuras, ele é um diabinho. Essas palavras, além do grande poder das palavras que isso tem, a própria criança incuba essas palavras e é assim que ela vai agir, porque é assim que ela se vê, porque é assim que o pai a vê dessa forma. Então, se nós queremos que os nossos filhos tratem os outros com respeito e nos tratem a nós com respeito, comecemos por tratá-los a eles em conformidade com aquilo que queremos que eles sejam. Também, e por último, aquilo que traz aceitação ao seu filho é permita que o seu filho cresça e se desenvolva no seu modo único e próprio. Cada criança é única e devemos conhecê-la, motivá-la, potencializá-la para aquilo que ela está desenhada para ser. Quando os pais não têm ideias concretas do que querem que eles façam, sejam, percebem mais facilmente os interesses e as qualidades singulares de cada um e fazem-nos desenvolver mais depressa. Ou seja, nós como pais temos que olhar para os nossos filhos e não tentar apenas incutir-lhes os nossos gostos, as nossas preferências, aquilo que nós queremos que eles sejam um dia. Nós temos que perceber quais são as qualidades, quais são as apetências que eles têm, as capacidades que eles têm, as qualidades singulares de cada um. E devemos ser os primeiros a impulsionar os nossos filhos no alcance e cumprimento do seu propósito. Vou dar só um pequeno exemplo que está em Êxodo capítulo 2 e que a maior parte conhecerá com certeza, que é sobre a mãe de Moisés.
Nós sabemos que Moisés nasceu numa época em que portanto, que a autoridade máxima tinha mandado matar todos os filhos dos hebreus, uma vez que eles cresciam a uma grande velocidade, e ele queria acabar com esse povo. E então mandou matar as crianças que nascessem naquela altura. Ora, nessa altura nasce quem? Moisés. E diz a palavra de Deus que durante 3 meses a mãe de Moisés conseguiu escondê-lo. No entanto, chegou a um ponto que ela não conseguia mais escondê-lo. E o versículo 2 diz algo que a mãe, vendo que ele era formoso, ou seja, a palavra de Deus diz que vendo que ele era formoso, mas o original diz que ela viu o seu propósito. O original dessa passagem bíblica diz que Joquebede, a sua mãe, olhou para ele e viu que ele era formoso, mas o original diz que ela viu o seu propósito. Então ela preparou uma forma de conseguir salvar o seu filho da morte e, como sabemos, criou um pequeno cesto, enviou às águas do rio Nilo e ele acabou por parar junto à princesa, junto à filha do faraó, que acabou por entregar de novo Moisés a Joquebede para poder amamentá-lo e para poder educá-lo. Portanto, como Deus faz as coisas é maravilhoso, verdade? Mas aqui eu quero focar no facto de que Joquebede viu o seu propósito. Eu quero incentivá-lo, mãe e pai, a que você possa olhar nos olhos do seu filho e ver o propósito que Deus tem para a vida dele. Sim, porque nós às vezes pensamos e dizemos: o meu filho vai ser o que ele quiser. O meu filho, é verdade que ele vai ser o que ele quiser, é bom que tenhamos essa mentalidade, mas também é bom que nós, como filhos de Deus, possamos olhar para os nossos filhos e ver mais além. Ver aquilo que Deus já viu para eles. Ver o propósito que Deus tem para a vida deles. Nós, como pais, devemos ser dos primeiros a ver o seu propósito. Para quê? Para potencializá-lo, para poder pegar nele com as características, com as qualidades e saber: o meu filho tem capacidade o meu filho tem esta qualidade, o meu filho tem este caráter, ele vai ser um líder, ele vai ser isto. Então começar a potencializar ao máximo essas características, começar a declarar palavras de fé sobre a vida dele, começar a declarar palavras de vitória, palavras de futuro, palavras que o façam ser aquilo que os pais estão a declarar que ele seja. Deixa-me lembrar-lhe de novo: se você começa a dizer ele é uma peste, ele é um diabo, ele é um rebelde, ele só faz o que quer, é óbvio que é isso que ele vai fazer, porque é isso que os pais veem, é isso que os pais estão a declarar e é a forma como os pais estão a ver. Então a criança vê aquilo que os pais estão a dizer que ele é. Ele vai ser aquilo que os pais estão a declarar que ele é. Então, se nós, pelo contrário, começamos a olhar para os nossos filhos e a ver o seu propósito, a perguntar a Deus: Deus, qual é o propósito para o meu filho? Porque a Bíblia diz e a palavra de Deus mostra-nos que nenhum de nós nasceu e nenhum de nós veio a esta terra sem propósito. Todos temos um propósito. Então temos que saber: Deus, qual é o propósito para o meu filho? De que maneira eu, como pai, como mãe, posso potencializar as suas características, posso potencializar todas as suas, toda essa semente que já há no coração deles, toda esta fé, toda esta potência que há dentro deles. Como é que eu posso ajudar a que ela venha à luz? Assim como Joquebede viu o que havia no coração e no propósito que havia em Moisés, nós também temos que o ver nos nossos filhos. E se nós o fizermos, vamos começar a ajudá-lo a ser forjado, a ser preparado para aquilo que Deus preparou para a vida dele. Este foi o nosso terceiro ponto. As crianças precisam de aceitação. Eu conto consigo para o próximo dia, para a próxima mensagem, que é: as crianças precisam e elas precisam de amar e de ser amadas. Vemo-nos lá. Obrigada por estar aqui.